Oi, pessoal! A gente está de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri! Oi, Tati! Tudo jóia aí? Tudo bom. A gente tem... Só eu que começo esse podcast, né? A gente já tem uma sequência. Mas é que a gente tem, assim, uma organização do nosso podcast, né? Bom, hoje a gente está com um convidado que a gente esperou bastante tempo, foi marcando, mas as agendas não estavam batendo. É o João Rubens. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. É um prazer aí estar com vocês, poder compartilhar aí o que quer, para que caminho a gente vá. É isso mesmo, que é uma incógnita. Exato. Mas eu já vou dar um spoiler, né? O João Rubens é fundador do Hacktown. É. Eu sou uma fã do Eu evento. também. Já frequento há alguns anos e, assim, cada ano que eu vou, eu falei que o ano que vem eu vou precisar de uma caravana pra levar todo mundo que é ir comigo, né? Porque esse Eu ano vou chamando também. meu carro vai lotado, eu levo criança, Nossa, tem de todas as idades. Comecei levando a minha filha. legal. Na verdade, eu fui, depois levei a Isabela ficou apaixonada, ela tinha 11 anos, você precisava ver, a gente ia nas palestras, ela com 11 anos levantava a mão, fazia pergunta, o pessoal parava pra ver. E esse ano, eu fui com o pessoal da Transcriativa, a gente tava lá num podcast, minha filha também participou desse podcast, e aí ela quis levar todos os amigos da escola, então meu carro ia lotado. E assim, até um nicho pra você trabalhar de divulgação, a escola, né? Pô, total. E a gente fala muito no Hacktown que ele, por exemplo, diferente de outros eventos que acontecem, né? Tipo, que seja um festival ou coisas assim, ele é realmente um evento. Não sabia que era tão jovem assim. Eu sempre falava que era um evento de 16 a 80, né? Eu conheço gente de 70 e poucos anos, 80, que tá vivendo o evento. 11 anos foi a primeira vez, mas é muito legal saber também dessa experiência, assim. Não, e assim, eu achava, quando eu levei a primeira vez, eu falei, gente, é palestra demais, ela vai se confundir. Mas eu entreguei tudo, mostrei pra ela, falei, agora você vai escolher. E aí, assim, agora esse ano a gente teve um problema, porque eu queria assistir algumas e ela queria ver outras completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo foi super interessante, até como experiência para quem tá ouvindo, de mãe e filha, pais e filhos, enfim, porque às vezes os nossos filhos escolhem uma palestra muito diferente e falam, gente, isso não tem nada a ver comigo, mas eu vou lá, né? E a gente acaba descobrindo mundos novos. Exato. Porque são temas muito diversos, né? Variados, tem de tudo. E, por exemplo, eu sou médica, então eu tenho uma tendência a querer assistir palestras relacionadas à saúde. E a minha filha já quer, sei lá, game com, sabe, umas coisas totalmente diferentes que eu nunca escolheria. E aí você vai e às vezes faz até um link. Então, assim, eu acho sensacional a ideia. E eu gosto de como os temas são variados, né? E você sabe que eu não assisti palestra médica quando eu fui. Eu fui assistindo, assim, porque eu fui assistir café, eu fui assistir tudo. E dá vontade de você entrar em um monte ao mesmo tempo, você fica louco com tanto tema, né? É maravilhoso. Conta aí pra gente. Não, mas assim, um dos nossos objetivos é justamente esse, assim. Inclusive eu tava com o pessoal da Transcriativa agora lá na RD Summit. Eles também fizeram uma ação lá, e daí a gente pôde conversar e tal. Ela tava lá também, a Pri chegou de lá. Então nós não nos encontramos. Eu fiquei lá no segundo e no terceiro dia. Foi bem legal. Mas aí, assim, no Hacktown, a gente convida sempre as pessoas a tomarem decisões não óbvias, assim. Porque, sei lá, é igual eu, que sou formado em engenharia, tenho pós em design, vou numa palestra de design. Assim, a probabilidade de eu sair de lá num espaço de 50 minutos com algo que não vai mudar tanto pra mim é grande, assim, sabe? E a gente, né, gosta muito, a gente sempre fala sobre as conexões que acontecem no Hacktown, elas são as não óbvias. Então ela não é num horizonte 1, assim, saca? Ela é num horizonte maior, que, por exemplo, pode te ajudar a pensar nas questões do seu podcast, em como questões de games podem transformar o seu dia a dia, assim. E são coisas que normalmente a gente, por comodidade, assim, por zona de conforto, a gente foge do novo, né? E a gente se fecha a conteúdo que a gente já está acostumado. E o nosso desafio, assim, o objetivo sabe, tipo, a toda hora no Hacktown você ter 10 opções e muitas vezes você escolher coisas que não são óbvias para você. Então vocês estão tendo muito sucesso nisso. Não, maravilhoso. Quanto tempo de Hacktown existe?
Ai, eu sempre esqueço essas datas, mas assim, ou 7 anos ou 8. Assim, Então ele já tem bastante tempo. E Hum. como começou? De onde Isso. veio a ideia? Conta pra gente Claro. um pouco disso. Ninguém entende, assim, porque nem eu entendo que o Rectal até hoje. Não quero Não, entender é porque também. você fala assim, nossa, aqui do lado. Eu não sabia, fui É. conhecer o Rectal. Tem 2 anos. Exato. E eu já moro aqui há muito tempo. Então, É. assim, onde que ele tava? Onde que eu tava com ele? Onde eu tava que eu não vi o Rectal? Eu falo que, assim, vocês podem se considerar meio que early adopters, assim, da cidade de Pouso Alegre. Porque é difícil. Um dos nossos desafios, e foi uma coisa que eu, que trabalho com marketing do Rectal, especificamente, assim, a gente colocou um objetivo, assim, de trazer mais a região. Porque o Rectal, ele nasce mais nacional do que regional, sacou? Olha. Porque as propostas que a gente fazia, por exemplo, você viver um evento desse numa cidade do interior de 40 mil habitantes, no Vale da Eletrônica brasileiro, essas são coisas que encantam nacionalmente. Mas, por exemplo, a pessoa de Pouso Alegre fala, Vale da Eletrônica, onde é isso? Santa Rita? Conheço. E acabou. Então a gente tem que achar outros argumentos para poder convencer a região a ir, que não são, por exemplo, os argumentos que trazem alguém de São Paulo, por exemplo. E a gente está nessa busca, assim, de entender o que move, né? Mesmo assim, eu falo, né? Por exemplo, são comportamentos, assim, não tem certo e errado, mas se a gente fala, por exemplo, de inovação para o público de Pouso Alegre, não é uma coisa tão legal, assim. Agora, se você fala de negócios, entendeu? Se você fala de coisas mais relacionadas a business, a palavra business, por exemplo, tem mais pegada no mainstream, por exemplo, de Pouso Alegre, do que inovação. Mesmo, qual que é o meu objetivo? Eu sei que a galera vai chegar lá e vai falar assim, meu Deus, mas que evento maluco é esse? Mas no final do evento vai falar assim, cara, que massa, entendeu? Então a gente tem que tentar arranjar argumentos para levar a região, porque é um público ainda que é o menor comparado, por exemplo, a todo o Brasil, sacou? Porque tem gente da Bahia, tem gente de tudo quanto é lugar. Eu falava assim, da onde que eles vêm? Porque eles vêm até de motorhome, né? De motorhomes, dormiam lá. lá. A gente teve camping, né? Justamente para facilitar. Olha. Porque a gente já bateu, assim, né? Esse ano a gente esgotou a capacidade hoteleira de Santa Rita e Pouso Alegre completamente, assim. E a gente já sabe, inclusive a gente não está divulgando data ainda por causa dessas questões, assim, porque a gente sabe que a procura vai ser grande, sabe? Só aumenta, né? E terminou um, você já começa outro. Sim, já começa a pensar no outro. Eu acho que não tem nem como desligar, né? Não tem. Agora a gente já tá, assim, nós somos 3 sócios atualmente, né? E eu falo que, assim, a gente não tem esse interesse em traduzir tão bem o Rectal, porque ele tem essa pegada de ser construído todo ano novamente, sabe? Inclusive por causa do contexto que ele acontece, assim. Ele acontece numa cidade inteira. As coisas abrem, fecham, sabe? Parceiros novos e velhos surgem, somem. Então a gente tem que estar aberto sempre a construir uma nova edição, entendendo que haverão coisas que eram muito legais na edição passada, que não existirão. E a gente fala, tudo bem, tá ligado? E sabe o que é o mais legal? Porque não tem, por exemplo, como você falar, depois eu vejo o que rolou, ou no ano que vem eu vou como é a experiência. Porque a experiência a cada ano ela é totalmente diferente da outra. Justamente por esses elementos tão caóticos que a gente tem, que, por exemplo, é o contexto de uma cidade inteira. Né? E como que vocês selecionam? Isso, porque assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que vocês definem? Tem um processo de seleção, vocês deixam acontecer? Tem uma pessoa responsável? Hoje a gente tem braços, né, que ajudam a gente no Brasil inteiro ali, pessoas que têm conhecimento e experiência em áreas específicas que a gente tem interesse. Isso a gente deixa um canal aberto. Nós fazemos uma seleção própria, então, por exemplo, os mais key speakers ali, pessoas mais estratégicas, convite parte da gente, e a gente ainda tem um canal para receber conteúdos ali de pessoas que têm interesse em palestrar. Ele está sempre aberto, né? E aí a gente tem também pessoas que recebem esse e-mail ali, uma curadora, que faz uma curadoria sobre, isso vale a pena, isso aqui eu acho que ainda não, né? Ou o tema já passou, né? Coisas desse tipo, assim. Então essa construção ela é meio assim. Quais são as áreas específicas? Vocês têm maior foco, assim? Cara, se olhar as palestras do Rectal, você vê que... Eu tava até falando com um amigo meu esses dias, que tava na RD, e ele falou, porque eu fui num evento, né, parecido, um estilo, né, do Rectal. Eu falei, cara, mas o que você vê, assim, que são as coisas que fazem o Rectal ser... Né, o que muda de um pro outro? Ele fala, cara, no Rectal você vai ver
palestras de tecnologia e palestras de gestação, tá ligado? No mesmo local, né? Eu acho que é justamente isso, assim, a gente gosta e a gente acha que isso faz muito sentido, sabe? A nossa Você tem visão... tecnologia e você tem um indígena falando da natureza e fazendo o seu ritual. Da ancestralidade. Eu acho Porque maravilhoso. são coisas que a gente entende que, assim, o que a gente está vendo acontecendo, o que aconteceu a vida inteira no Brasil. E nós não somos assim, nós temos uma visão mais otimista, né, positivista da questão. A maioria dos eventos de inovação, tecnologia e outros no Brasil partem de um princípio de realizar coisas semelhantes ao que acontece, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Copiando. Exato. E a gente fala que, assim, fazer um evento de inovação e tecnologia e criatividade e tudo no Brasil e replicar os temas de palestra da Europa não condiz com a realidade do que é o Brasil. E nós precisamos considerar, assim, na nossa visão, que existem coisas que nós temos aqui, o nosso contexto, a sociedade, o tamanho do nosso país, as histórias, os nossos povos originários. Isso tudo são coisas que não se replicam. Então não adianta, por exemplo, a gente falar que vai discutir inovação, que a nossa proposta é transformar as pessoas para que elas transformem o mundo, mas não trazer a realidade da discussão do Brasil para dentro do evento. Eu não quero, sempre vai ver gente de fora, estrangeiro, mas talvez eu queira mais impactá-los com as realidades do Brasil do que a gente falar que a gente só tem que beber dessas fontes, saca? Eu lembro até hoje, eu dei uma entrevista para uma rádio no Brasil e ele falou que estava passando na frente de um auditório do Hacktown e tinha um agricultor familiar palestrando. E eu falei, e essa pessoa ela tem que ter espaço. Qual porcentagem da agricultura no Brasil é de agricultura familiar? Quantos países têm isso como um ponto para ser discutido? Sendo que nós somos com maior espaço de produção do Brasil, um dos maiores com mais espaço para produção no Brasil. Então a nossa visão é muito essa, assim. Então a gente quer pegar essas realidades do Brasil e pôr para discutir. Por quê? Como que nós geraremos transformações reais dentro de uma sociedade se a maioria dos CEOs vão discutir sempre os mesmos temas com as mesmas pessoas e a mesma plateia? Tá ligado? A gente teve um espaço dentro do Hacktown que foi só sobre educação pública. E para mim é mais importante que um CEO de uma empresa vá entender como é que funciona a educação pública no Brasil do que ir numa palestra de inteligência artificial de mais uma pessoa que vem da Europa para poder falar sobre isso. Porque se a gente não conseguir engajar essas pessoas dentro da discussão, a gente não tem uma transformação real. Entendeu? Então, assim, a nossa cabeça ela é muito... Nós sempre fazemos um estudo, claro, de temas, o que está em voga no Brasil e no mundo, mas esses elementos para nós é o que faz a transformação de verdade. Assim. E o Hacktown não termina no Hacktown, porque eu vejo que vocês continuam mandando um feedback ali por e-mail, né, tal. Esse da educação, eu não fui no último, porque bateu com uma viagem que a gente foi num congresso internacional, e aí, mas eu recebi no e-mail falando da educação. E eu fui ler, porque eu adoro tudo, eu leio tudo. Eu sou daquelas que leio tudo. Eu sou meio fã número 1. Mas aí, olha só que interessante, porque daí você não termina ali, né? E eu sinto como se vocês estivessem fazendo esse movimento já pro próximo. Exato. Eu tô esperando já vem o primeiro lote, em março vem, geralmente. Bem provável que esse ano a gente vai divulgar antes, assim. Antes de março, vou ficar ligada. Para começar o esforço, né? A gente já percebeu que enquanto não tem data, assim, ano passado a gente divulgou a data só nesse ano, né? Esse ano a gente já quer divulgar esse ano pro outro ano, porque aí já começa, entendeu? Já tem as datas e todo mundo já organiza minha viagem, entendeu? Programação, férias, sabe? Tudo. E tem muita gente, cara. A gente escuta pessoas do Brasil inteiro falando, pô, me fala a data, cara, que eu preciso saber. São muitos dias, né? São muitos dias de evento. São 4, né? São 4 dias, né? Não é assim, se de repente, as pessoas que vêm de longe, por exemplo, da Bahia, como que... E pega dias de semana normal, né? Então ela tem que dar um jeito ali, né? E isso é legal também, porque... Tem que se organizar. Porque a gente, uma vez, a gente vai acompanhando as opiniões, né? E daí eu lembro que eu entrei no Twitter, assim, tinha uma pessoa falando, pô, a minha empresa está pagando meu ingresso para ir num evento de tecnologia onde vai ter o show de tal banda. E isso é legal no Hacktown, porque é um dos únicos lugares assim que você consegue, ao mesmo tempo, justificar, por exemplo, uma questão de aprendizado absurda, mas que você também... a gente não distingue no Hacktown, por exemplo, uma conferência de business e, sabe? Eu falo que assim, o que nós não queremos é que as pessoas cheguem com um chapéu de negócio lá e troquem cartão.
Não é que não seja objetivo, mas é que as relações que nós tentamos construir no Rectal, elas são mais profundas e humanas. Então eu me apresento primeiro como João, independente de quem eu sou, do que eu estou fazendo naquele momento. E se nós nos dermos bem como seres humanos, automaticamente, se fizer sentido para nós dois, haverá negócio. Entendeu? Só que muda um pouco, porque são relações mais profundas mesmo. Não é só tipo, o que você faz, o que eu faço e vamos trocar esses bens materiais. É tipo, pô, vamos se aprofundar, vamos conhecer melhor. Então, a nossa parte, né, que a gente chama de ingredientes sociais da parte noturna é muito para isso, assim, sabe? De criar essas conexões verdadeiras entre as pessoas. Deixa eu entender a sua vida, né? Porque eu falo assim, às vezes o currículo ele vem só com o que você faz, mas e tudo que você viveu... Às vezes tem um impacto tão grande quanto tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, exato, justamente. A sua forma, qual é o mundo, qual é a bolha, de que bolha que você vem, né? Exato. Deixa eu entender a sua, você entende a minha, o que eu aprendo com a sua, o que você aprende com a minha. E lá, assim, eu conversava com as pessoas vão se aproximando naturalmente umas das outras, né? E aí, como você chama, o que você faz, e você mora perto. Aí eu lembro que uma moça falou assim, mas você vai embora, mas você não vai ficar pra... Eu nem sabia que tinha festa à noite. Eu sabia as programações, daí eu falei assim, nossa, mas tem? Ela falou, vem, você tem que ficar aqui. Eu falei, mas eu tenho 3 crianças lá em casa. Aí ela fez, vai lá, busca as crianças, porque as minhas crianças estão aqui. Eles tinham do camping lá, do camping, do motorhome, tinha trazido criança. Aí ela falou, não, aí junta as nossas famílias, entendeu? Exato. Mas aí acabou que não deu. E aí tinha a festa das 6 horas da manhã, não tem isso? O café da manhã. Eu achei demais isso, mas isso eu não fui, porque eu fui depois. Mas eu achei incrível isso. Gente, eu acho que é único esse assim, a gente ainda está tentando entender o que a gente está construindo, assim, mas eu acho que isso... Talvez não tenha fim, tá ligado? Essa questão, tipo, o que é? Precisa definir o que é, a gente não sabe. Todo ano ele muda, novas coisas entram, outras coisas saem, faz sentido, tá muito ligado a gente, então a gente só quer trazer uma experiência legal, fazer um festival legal pra todo mundo se conhecer, saca? E porque a gente não é o mesmo sempre. Nunca. A gente também vai mudando. Exato, eu acho então, que vai mudando. Ainda mais depois de um ano, né? Exato. Não é? Nós somos outros. Eu vou fazer um TED na semana que vem lá em Itajubá, na Unifei. E eu vou falar justamente sobre um tema que é a autenticidade. E a autenticidade parte muito disso, assim, de tipo assim, ser autêntico não é ser diferente num instante. É você ter a consciência da finitude da vida ao mesmo tempo da infinitude da mente. E a mente sendo infinita, e você abrindo espaço para que ela seja da forma que ela é, infinita, e vivendo as experiências e as pessoas que você vai conhecer e as histórias, você se abre para ser diferente todos os dias, entendeu? E a autenticidade parte disso. E o Rectal, a gente fala que uma das coisas que a gente gosta de ser autêntico nessa perspectiva, assim. E como que vocês se juntaram, assim? De onde que veio a ideia? Vocês sentaram num bar e vamos criar um evento que envolva a cidade. Um dia como você assim? acordou e... Que é uma coisa, a gente tá tentando fazer um evento num salãozinho. Tipo assim, entendeu? No auditório. Como você abre isso para envolver a cidade? Existe prefeito, existe já começou política do tamanho pública. da cidade ou começou? Existe um... também não sei. Assim, eu falo que como... Assim, já começou na cidade, né? Mas como o Rectal, vamos supor que eu pegasse 7 anos atrás, que o Rectal nasceu, e eu chegasse para a Prefeitura de Santa Rita, para os nossos parceiros Inatel, todo mundo ali e falasse, cara, eu quero fazer um evento que vai ser assim, assim, assado. Eu acredito que ninguém acreditaria, né? Não faço, mas como é isso? Não existe esse tipo de coisa, né? Então a gente, nós sempre tivemos uma cabeça muito enxuta de tipo fazer. Então na nossa cabeça, né? Então o que aconteceu? Eu estava no Inatel como estudante, o Marcos Davi, que é um dos meus sócios, também estava lá. E a gente, né, sempre foi muito ligado à comunidade de empreendedorismo da cidade, né? Santa Rita é uma cidade muito empreendedora. E eu fui fazer um evento em Santa Rita, no Inatel lá, um evento internacional também que o Google organiza. Eu levei para lá e organizei essa primeira edição. E o Marcos Davi participou dessa primeira edição. E ele se apaixonou no festival também. E aí, nesse evento que a gente organizou. E ele chegou para mim e falou, João, eu quero participar do segundo na organização. E aí, ele entrou junto, né? Eram várias pessoas organizando. A gente se aproximou muito. E nessa segunda edição, a gente convidou o Carlos Henrique, que é o meu terceiro sócio, para participar também como mentor. E ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, o Carlos.
E ele foi participar como mentor, gostou pra caramba do evento que a gente fez e um dia a gente sentou nós três e falou, cara, vamos fazer um negócio. Ele tinha acabado de viver uma experiência do South by Southwest, que é um festival que acontece nos Estados Unidos também, que usa a cidade. E a gente olhou as características da cidade e falou, olha, essa cidade aqui dá pra andar, é tranquila. Tipo, eu tava em São Paulo agora, eu falo imagina você fazer um evento desse tendo uma avenida gigante com carros cortando a 80 km por hora. Não tem como. Então, tipo, uma cidade, sabe, que a gente chama de walkable, né? Com vários pontos, sabe, super diferenciais, como o polo de tecnologia. E aí a gente pensou, assim, a primeira ideia, por isso que eu falo que não tem como se olhar agora e pensar que a gente pensou nisso. A gente pensou num negócio muito mais simples. Tinham 3 bares ali, um perto do outro. Na verdade, nem era 3 bares, era um bar, uma escola de inglês e um outro bar. E a nossa ideia inicial era fazer um evento para 50 pessoas nesses 3 lugares. Só. E aí, beleza. Aí a gente chegou e falou, aqui tá bom, fomos nos lugares, eles falaram, beleza, pode fazer. E tinha uma festinha à noite, assim, só para juntar a galera. E aí a gente começou a executar. Só que essa mesma edição, em vez de 50 pessoas, foram 600 pessoas. Em mais de 15 lugares. E nesse momento a gente sentiu uma validação muito grande. A gente chegou e falou, cara, a proposta está dando certo. Né? E a gente já teve que pegar vários outros restaurantes e colocar muito palestrante. O evento começou com 0 investimento nosso, então a gente não tinha nada de dinheiro. Muitos dos convidados nossos eram, eu sempre falo, né? Muito palestrante. Só que a gente sempre partiu do princípio do primeiro grau de contato ali. Então a primeira edição do Hacktown, a gente ligou para os parceiros e nós falamos, cara, seguinte, quero fazer um negócio meio doido aqui, não tem dinheiro, não tem hotel, mas eu tenho um sofá de rap pra você dormir. Bora. E aí a galera começou a topar e veio na primeira edição. Os caras gostaram do que viram. E aí a gente foi crescendo, né? E acho que a gente saiu da primeira edição de 600 pessoas para a segunda para 1.200. Esse ano a gente bateu 10 mil pessoas por dia. Como cabe tudo isso dentro de Santa Rita? A gente não sabe. É uma das dúvidas. Não é? Como que cabe? Não, a gente todo não sabe. mundo. Porque é que nem coração de mãe. Não é? Você fica mais um e você vai e tudo dá certo. E assim, o primeiro ano, tem até uma galera que foi a primeira vez que fala, né? A galera chegou em Santa Rita e começou a viver, só que, mano, a gente não. A própria cidade, eu falo, o evento nem poderia ser do tamanho que é do nada. Porque a cidade teve que ir aprendendo. Os restaurantes fechavam 11 horas da noite. Na primeira edição, a galera postou no Instagram, eu acho que era Instagram na época, #Fome Infinita, porque não tinha onde comer. A galera simplesmente, tipo assim, zerou a cidade, entendeu? Porque a galera fechou a porta, tinha bar que começava a lotar muito, o cara falava, não, chega de gente, eu não quero mais gente. Então é uma construção de às vezes a pessoa não tem nem Ele estoque, também né, pra servir. Tipo, sem estoque, não tem gente. E a gente não pode chegar, muitas vezes, e se responsabilizar no seguinte, olha, cara, vai vir muita gente aí, se prepara. Porque pode também, como eu falo, né, o nosso objetivo nunca é construir uma experiência linear. Então a gente cria sempre opções, mas a experiência quem cria é o usuário, né? São os participantes. Assim. Então nunca vai ter uma coisa só, sempre vai ter muita coisa. E nessa, muitas vezes um bar vai explodir de gente, outro não vai dar tanta. Então a gente não pode chegar e se comprometer falando, cara, se prepara, entendeu? Porque pode não ter. E aí a responsabilidade é nossa também. Então tem todo um aprendizado que a própria cidade faz todo ano de, cara, tem que investir nisso, pô, o risco que cada um quer correr, né? Exato. Assumir, porque assim, eu acho muito, tem que ser compartilhado, né? Sim, exato. Porque não tem como assumir e o resto, uma relação hierarquizada, exato. Né? É uma relação horizontal, né? E aí a gente, né, hoje em dia a gente tem que criar um festival gastronômico justamente para poder atender essa demanda de comida. O transfer de Pouso Alegre foi o primeiro ano que a gente teve também, então muita gente ficou em Pouso Alegre e tinha ônibus saindo toda hora de Pouso Alegre para Santa Rita e tinha ônibus saindo de Santa Rita para Pouso Alegre toda hora para trazer essa galera de volta, sabe? Até pra galera que quiser, tipo, ficar à noite lá curtindo, tinha ônibus até 2 horas da manhã. Olha! Pra que essa integração seja mais simples, saca? Entre as cidades, né? E é tão perto, né? Então, agora ganha um pedágio. Exato, agora tem um pedágio no meio do caminho, né? Mas tudo bem. E é uma dos nossos desafios, né? Porque a pessoa de São Paulo olha e fala assim, mas ficar em outra cidade, e outra cidade para ele, numa cidade muito longe. grande,
É tipo, sei lá, São Paulo, Campinas, não sei. Dá uma não hora. pra ele não bate, assim. Então a gente tem que explicar pra ele que Pouso Alegre, que de Minas Gerais resolveu, em vez de fazer, sei lá, mais 30 cidades grandes, não, nós gostamos de cidade de 20 mil habitantes. Então a gente vai fazendo cidade uma do lado da outra. Logo mais vai chegar em Conceição do Sul, vai chegar aí. Olha, você vai ter que ficar em Ouros, porque não tem mais vaga em Santa Rita e nem Pouso Alegre. E aí a gente vai indo pra Paraíso. Entendeu? Tipo, a gente tem que chegar e falar, olha, Pouso Alegre é 20 minutos de Santa Rita, não é 1 hora, sabe? E é tipo 20 minutos que você vai estar andando sem trânsito. Não é igual São Paulo, que tava lá agora, que você demora 1 hora, porque o carro não anda, né? E é engraçado isso, que quem veio, teve um pessoal que né, participou tudo, e eu moro em Pouso Alegre. E muita gente me viu lá e falou, eles lá na sua cidade, eles acham que é tudo a mesma coisa. Tipo, eles entenderam que Pouso Alegre e Santa Rita era a mesma coisa. Pela proximidade, eles nem entendem que eles ficaram em outra cidade, sabe? Nem perceberam. Já chegou. Cara, é um bairro. Muita gente aluga É um bairro. É um bairro. E acha que tá na... Exato. Porque ele falou, tem Airbnb aqui. Aí ele pega, aluga um Airbnb em Pouso Alegre e depois ele fala, cara, não é esse, né? Teve uma menina que errou a cidade em si. Ela chegou de ônibus em alguma cidade chamada Santa Rita. Coitadinha! Nossa, vai daí. Aí, muito mais. Mas provavelmente deu errado também. Aí esqueceu de ler. Cara, impressionante. A gente que é de Santa Rita, o tanto de gente que a gente conversa aqui depois, você conversar pra caramba sobre Santa Rita e Sapucaí, ele sempre erra o último, sabe? Tipo, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rita do sei lá o quê. Porque tem tanta assim, Santa Rita. Exato. E olha aqui, o seu público, você falou, né, que ele vai 16, que você sabia, né? Eu acho que a Isabela não tinha uns perdidos, as crianças lá do tinha, né? Eles são, mas talvez eles não estivessem nas palestras, a Isabela que estava, né? Tá aí alguma coisa pra gente pensar nesse público dos 11 aos 16, né? Às vezes. Porque eles já têm uma idade de questionamento, de perceber o que está acontecendo na sociedade, né? Eles estão muito ligados aí. Não vocês falando agora, eu lembrei, eu tenho um amigo que trabalha com a gente no Hacktown e o filho dele também pega o livrinho. Não tem o aplicativo lá e vai embora, assim, tipo... Mas você consegue filtrar tantos por cento, qual que é a idade mais eu consigo, prevalente? Mas não tem agora, mas dá pra fazer. Legal. Porque eu digo assim, desculpa, só porque a ideia que você trouxe bem no início do estudante, olha que legal, porque assim, eu acho que talvez esse público do ensino médio aí, ele deveria ser um foco maior mesmo. Sim. Nossa, é transformador. Não é? Você sai de lá outra pessoa. Você modifica. Vocês conseguem o objetivo que vocês querem. Exato. E muita gente que vai no Hacktown, às vezes tá tentando se encontrar. E o Hacktown ajuda muito nisso, cara. Eu já escutei milhares de histórias de gente que depois do Hacktown mudou de carreira. Isso. Porque gostou pra caramba do que viu e falou, cara, é isso, sabe? Tipo, por ser tão generalista, aberto, você tem contato com coisas que você não, né? E às vezes aquilo te dá um insight. Uma grande feira, sabe aquelas feiras que tem na escola de profissão? Sim, exato. É uma grande feira, porque você vai desde o agricultor, né, do familiar, que são jovens, quando eu assisti lá, o rapaz, perto de baixo, que era um rapaz super jovem que assumiu a fazenda e estava fazendo café orgânico. Exato. Né? Isso foi muito legal. O João, acho que ele chama também. João? Acho que é. Eu nem e sei. ele foi muito interessante, na verdade, porque aqui a gente tentou estudar sobre café orgânico e ninguém falava, primeiro que café no sul de Minas, aqui em Pouso Alegre não dá. Sim. E café orgânico ainda muito menos. E ele falava, não, vocês vão atrás. Então é isso, olha que legal, né? Eu acho... E realmente o objetivo que vocês têm de transformar pessoas, de deixá-los, você usou aí, transformar pessoas melhores, né, para o mundo, eu acho que vocês conseguem, a gente sai bem melhor do que antes. Você sabe que esse ano que ela foi com os amigos, então eles estavam em 3, assim, todo mundo 12 anos, cada dia eu levava um grupinho. E aí eu soltava. A próxima ano você vai no ônibus do... E aí, essa experiência que você falou, eles ficaram soltos pela cidade, então eu tinha um ponto de contato com eles, um horário, tudo, e eu deixava.
Falava, agora vocês vão lá, vão procurar palestra, os lugares são tal. E, tipo, o mapa tá aqui. E aí eles iam seguindo o mapa, se perderam na cidade, aí depois se acharam. Mas, assim, foi a experiência da vida. E uma coisa que nessa idade, muitas vezes as crianças já não têm mais. Exato. Né? Essa questão que você trouxe da cidade, facilitar esse caminhar, né, pela cidade, diferente dessas cidades grandes, para eles foi assim, a experiência, a criançada tá desorientada depois, e aí o que aconteceu? Eu tive que convencer as mães, né, a pagarem ingresso, tudo, aquela coisa, banquei a turma lá, falei, ó, eu levo, busco, tarari. Quando acabou, as mães me mandaram mensagem, Priscila, eu não sabia, mas eles chegaram aqui em casa contando, agora o ano que vem vou meu marido, vai todo mundo. Eu falei, olha, como que aos poucos, né, as pessoas... Porque eu mandei para as mães o link, tudo, e as pessoas ainda não entendem. E aí, a partir do momento que você põe alguém vivenciando aquilo, isso vai disseminando. A gente até esse ano quer fazer algum programa, algo como Member Get Member, sabe? Tipo, porque a gente sabe que o Hacktown, a forma de levar mais gente sempre alguém tem que ir. Alguém tem que ir, mano. Alguém tem que ir, porque assim, a pessoa que vai... Isso aconteceu várias vezes no RD Summit, eu escutei várias pessoas dessas que por exemplo, uma empresa, tem 10 pessoas na empresa, aí a galera fala, talvez não, mas vai um. Aí quando ela volta assim, gente, maravilhado, vocês precisam ir lá ver o que tá rolando, não tem como deixar de ir, tal. E aí o resto da galera vai, sabe? Porque é difícil assim. de escrever, não dá pra descrever. Não dá. Então tem que ir alguém que você confia, que vai falar assim pra você, o boca a boca. vai. Exato. O seu o boca a boca. O boca a boca é muito forte. É muito forte. E o que isso tem a ver com a sua vida? Olha, de onde veio? Eu não sei, cara. Eu não sei como que aconteceu isso, assim. Porque, assim, a minha mãe, ela, na infância dela, ela morou em Santa Rita. Só que depois da ET, vocês estão, né? Sim. Na escola técnica de lá, ela formou e foi embora, casou com meu pai. Eles moram no Rio de Janeiro hoje. E eles, né, vivem a vida inteira lá, só que, né, eles me falaram a vida inteira que com 15 anos de idade eu teria que ir para Santa Rita estudar na ETS também. Né? Então, eu já tinha isso, né? Eu cresci sabendo, com 15 anos eu vou embora do Rio e vou estudar na ETS. Mas você tinha essa vontade ou... Cara, eu não sei se ela que veio primeiro, assim, mas... Como eu sempre... A força! Sabe quando o negócio vem tão pronto que você fala, DNA. cara, é uma opção? Acho que não. Não, parece que não tinha, assim. Eu estudei lá e minhas outras duas irmãs também. Né? Tipo, independente do que você vai fazer depois, eu quero muito pela experiência, porque meu pai é de Volta Redonda. E ele estudou na ETS também, né? Até porque a ETS no passado trazia muita gente de fora, que foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina inteira, né? Então, todo mundo do Brasil que queria aprender tecnologia ia para Santa Rita. Meu pai estudou na ETS. Exato. Não sabia. Nossa, eu fui pro Peru agora fazer uma viagem, cheguei lá, a menina que estava no meu quarto, meu pai estudou no Natel. Então sempre tem um vínculozinho assim, muito legal. E aí, pela experiência de vida, eles falaram, você tem que ir pra ETS porque lá você aprende a viver também, sabe? E aí eu fui com 15 anos de idade, formei na ETS e fiquei pro Natel, né? Acabei me apaixonando ali. Minha mãe sempre quis que a gente tivesse uma relação com Minas Gerais. Pra você ter noção, faltando 15 dias para eu nascer, minha mãe falou assim, olha, eu não quero que você seja carioca, volta pra Santa Rita. E hoje na minha carteira de identidade tá natural de Santa Rita Sapucaí, porque ela não queria que eu fosse carioca. Olha... Inteligente, ó. Porque eu sou mineira, né? Mineira, a gente vai tem que puxar puxar a sardinha, né? Desculpa aí, não. Exato. Adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonada, mas Minas é Minas. Né? Não tem esse jeitinho único. O jeitinho? O jeitinho não tem como. E aí eu vim pra cá, assim, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito... Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então eu sou formado em engenharia, mas depois da engenharia eu fui fazer design, pós em design, porque eu acho que isso é muito agregador, assim, você ter essa curiosidade de falar, cara, eu quero entender as coisas, sabe, além do que eu, né, eu não quero ser engenheiro, sabe, eu quero aprender sobre engenharia, mas não sou algo, eu sou muito mais. E aí, como a gente sempre foi muito de fazer e tal, o Inatel para mim foi um lugar que eu executava muita coisa. Então eu fiz muito evento, participei de muito projeto, participei de muita atividade extra e sem querer assim. Na verdade eu acho que isso tudo foi com que
gerou a possibilidade de nós três ali, que temos perfis complementares um do outro, pudessem se unir e criar algo diferente. Por que foi um evento e tudo mais, assim, não sei explicar. Mas aconteceu, A vida trouxe, né? Exato, Não, e assim, a gente, né, tá na construção ainda, eu tava com eles no RD Summit também, sempre conversando, tentando entender o que pode ser diferente, né? E vocês já foram convidados, assim, pra levar um Nossa. modelo do Hacktown pra outros lugares? Todo o Hacktown, são tipo 10 Eu imagino. cidades Todo mundo quer, diferentes. vem pra mim, Exato. com os prefeitos. Nossa, teve uma prefeitura que chegou pra gente esse ano e falou, cara, a nossa prefeitura tem muito dinheiro por causa do petróleo, né? Não faz nada, nós queremos ter um negócio desse. Só que a questão é que tipo, o Hacktown, ele é um projeto, ele não a gente tem até um pouco de dificuldade. Eu falo que se você procurar, por exemplo, nos livros de negócios, você não vai descobrir como que se gerencia um Hacktown. Porque ele é um evento que ele parte da necessidade até de você conversar com o padre da cidade. Porque você tem quais são as partes interessadas do Hacktown? Todas. A cidade inteira, todos os públicos da cidade, todos os segmentos, todas as áreas, ao mesmo tempo que você conversa com grandes empresas multinacionais, ao mesmo tempo que você fala com o cliente, e isso é muito, muito diferente, muito autêntico. A forma que a gente faz é muito autêntica. E o Hacktown, ele não é o Hacktown porque nós quisemos que ele fosse o Hacktown dessa forma. A gente não queria que ele tivesse tecnologia por causa que a gente gosta. Parte do princípio que nós não temos como contar a história do Hacktown desvinculando a história da cidade, que é uma história de tecnologia, né? Quando você tem a primeira escola técnica da América Latina surgindo lá, você tem uma mudança da cidade. Quando você tem assim, a Moreira, quando você tem o Paulinho Prefeito, que cria o nome Vale da Eletrônica, quando você tem o Aureliano Chaves criando o Instituto Nacional de Telecomunicações, você tem a construção de uma economia e do formato de como uma cidade se desenvolve e o que ela tem de agregar de valor. Em cima disso se constrói um Hacktown. Então, o Hacktown, ele é como se fossem as vozes da cidade mais fortes, entendeu? Então a gente simplifica o que a cidade já tem e dá voz a isso. Quando alguém chega pra gente e pergunta, por exemplo, cara, eu quero fazer um desse, a gente sempre fala, cara, faz, vai ser muito massa se você fizer. Só que a gente sabe que a partir do momento que ele se deparar com o desafio de execução disso, se transformará em outra coisa. Porque o Hacktown não é o Hacktown porque nós queremos que o Hacktown. Ele é desse jeito porque o ecossistema em volta das próprias características dele. E o que a gente defende sempre é que o futuro vai ser da economia criativa, de outros projetos criativos desse formato e de vários outros que a gente ainda não consegue planejar. Só que isso parte do princípio de você identificar o que a tua cidade tem, tá ligado? O que já existe, o que a gente pode acelerar, o que a gente pode aproveitar dos ecossistemas existentes e construir algo. O que vai ser esse algo? Menor ideia. Você também não precisa ter pressa para saber o que vai se tornar. Você só precisa fazer. Porque as portas vão começar a se abrir, coisas acontecerão que vão te levar ao caminho, entendeu? Mas sem... É menos planejamento de tipo... E mais aprendizado constante, saca? Mas é difícil, todo mundo pergunta isso, cara. Nossa, não tem noção. Tipo, esse ano umas 10 prefeituras ou outras organizações. Tenho certeza, acho que até pra fora, tá? E vocês são 3. São os 3. Quais são as características complementares, assim, que você fala, olha, a gente somou isso e esse foi o resultado? Cara, nossa, eu acho que existem muitas vertentes que a gente pode responder essa pergunta. Desde uma questão mais prática, por exemplo, olhando a formação de cada um. Um deles é publicitário, eu sou engenheiro, o outro largou a faculdade para começar, por exemplo, construir tua startup e tal, e tudo mais. De um lado mais talvez abstrato, um é mais ligado a música e cultura. Eu sou mais ligado à execução mesmo, a fazer acontecer, sabe? O outro já tem um perfil ali de política mesmo, de saber gerenciar pontos diferentes, saca? Então isso é muito complementar, assim, saca? E você tem que ter confiança no que um faz e o outro faz para poder fazer essa mistura interessante, né? E é muito legal porque
acaba que a gente consegue ver características de nós três, assim, no evento como um todo, sabe? Olha. A confiança é a base, né, do Exato. relacionamento. E assim, né, inclusive, a gente se de uma depara com essa sociedade. pergunta, assim, que você fez, assim, mas como que vocês fazem isso? Desde o começo, porque é muito louco, assim, muita gente pergunta isso pra gente, tipo assim, não, mas peraí, velho, como é que estão rolando 40 coisas ao mesmo tempo? Por que você não tá louco? Né? Porque realmente, assim, Até pra né, sentar tipo, e fazer o exato. cronograma desse negócio, né? Não, e assim, você não tem noção o quanto esse cronograma muda toda hora, constante. Imagina, E tudo é bom, né? Não tem ruim. Você olha assim, isso aqui é muito ruim, não foram pode. mais de 1000 atividades, imagina. Nossa. Aí vem alguém e fala assim, eu não posso palestrar essa hora. Ah, não posso sei lá o que. Você fala, meu irmão. Muda o horário, conciliar né? um bilhão de agendas. Mas assim, sendo bem sincero, quando falta pouquíssimas horas pro evento, a gente abre mão. A gente fala, cara, agora deu. Deixa o que a serendipidade vai dar. É bem provável que você vai chegar numa sala e fala assim, o palestrante não vai vir. Fala, cara, são 1000 coisas, não tem jeito, tudo bem. O que tem lá do lado? E isso já pegou muita gente de forma surpreendente, assim, porque a pessoa fala, mano, eu não ia nessa, que eu fui, tava lotada, que eu fui, tava cancelada, e o que eu vi foi muito mais legal, sabe? Então é difícil você falar o que é certo e errado nesse contexto. E a gente não, esse caos, um pouco de caos, a gente fala que é necessário na construção do Rectal. Normalmente quem vai com uma cabeça muito linear não gosta, mas o que a gente tenta fazer no Rectal inteiro é quebrar essa cabeça. Mas tem gente que não consegue quebrar. Então, tipo assim, a gente já escutou uma pessoa falando assim, cara, mas não é melhor colocar tudo nas salas do Inatel? Eu falo assim, Nossa, não sai do padrão, né? O padrão. Funcionalmente faz sentido. Se você tá querendo, sei lá, reduzir tempo. Mas não é isso, entendeu? E, é legal andar pra rua. Exato. Faz parar, parte não da comer um experiência. negocinho ali no trailer. O desafio é o imprevisto, né? Então, assim, é isso. Como que é? Você chega numa sala, não deu tempo de você chegar na outra. Exato. Ou, entendeu? Como é que você vai se virar? Exato. Eu falo, é um preparo pra vida, pra moçada. Não, e as pessoas vão de tênis, vão de chinelo, vão andando pra rua. rua. No nosso guia, inclusive. Né? Então, porque você vai andar. Não, eu lembro, vai de tênis. Eu falei, uai, eu ia de sandália, salto alto, eu ia andar lá, um horror. Tem que ir de tênis. Mas é uma coisa que, assim, a gente tenta quebrar isso. Quando a gente, por exemplo, coloca 2 palestras que são os mesmos, assim, elas são parecidas até no nome, na mesma hora, é para que você toma decisões, entendeu? E perceba que não tem problema perder outra coisa. Porque a pessoa que ela fica bitolada em não perder, que ela constrói um plano e ela fala assim, nada vai me impedir de construir isso dessa forma, ela vai sair do Rectal destruída, vai sair mal, porque ela fala assim, nossa, cara, andei demais, nossa, pô, não gostei disso aqui que eu vi. Porque não é o objetivo você levar o seu plano de cabo a rabo, é você entender o papel da serendipidade na tua vida, entendeu? E aí vai acontecendo, assim. E aí a galera fica maluca, assim. Mas é gostoso. Mas uma vez eu encontrei uma moça mais idosa que no final do evento ela falou, cara, não gostei. Tudo muito longe uma coisa da outra, sabe? Eu falei, tudo bem, né? Tipo, não tem problema não gostar também. E a história até de pensar nos indígenas. De onde que eles vieram? Cara, agora que eu me toquei. Não, eles são indígenas de onde? Acho que eu não lembro de qual tribo que eles eram. Não, mas a do Acre? Eu achei que fosse mais perto. Eu não lembro. Assim, a gente tem até essa questão. É legal falar sobre isso também. Essa parte é uma parte que, por exemplo, o Marcos Davi, que é um outro sócio, que ele toca muito essa parte, assim. Só que ela pra gente é muito essencial, porque quando a gente fala, por exemplo, nos diferenciais do Brasil para outros mundos, outros países, nós temos um privilégio muito grande de ter mantido nossos povos originários dentro do... A gente não matou todo mundo, entendeu? A gente deixou, ainda cara. não, Exato. ainda estão restando. E aí, só que o que acontece? Cara, tem um filósofo que eu gosto depois muito desse calor, eu não sei o que vai acontecer. O negócio tá feio. Tem um filósofo que até morreu há pouco tempo chamado Domênico de Masi. É um cara que eu particularmente gostava muito, assim. E ele vem falar muito sobre o ócio criativo. Ele trabalha muito conceitos de criatividade e o trabalho. E para ele era muito óbvio, olhando assim, o que está acontecendo? A gente está aumentando a produtividade cada vez mais e a gente não está revendo, por exemplo, tempo de trabalho. Então a gente está produzindo. E o tempo de trabalho é o mesmo que sempre foi. Então a gente está fazendo muito mais coisa
certo? Ao mesmo tempo, no mesmo tempo, assim. Cara, a gente escuta áudio em 2 minutos, 2 vezes. Isso é loucura. É loucura. É loucura. Eu vi um negócio esses dias que dá Não é pra mal se colocar o entende, áudio né? 3. Eu falei, vou tentar. Não é possível. Não, mas daí não dá pra entender. Travou. 2,5 eu consegui. Mas 3. Aí eu fiquei assim. Não, mas Tem não uma hora. entende. Tem uma hora que a barreira não é mais tecnológica. Ela é mental, ela é humana, tá ligado? E talvez não seja necessário a gente ultrapassar essa barreira, porque a gente precisa repensar isso. E pro Domênico de Masi, ele acredita que o trabalho vai ter essa construção do trabalho desse jeito que nós vivemos faz 200 anos. Essas regras que a gente vive de trabalho fazem 200 anos. Elas não vieram do para sempre, sabe? Não veio de uma coisa imutável. Mas, né? Exato. Ela foi construída junto com a Revolução Industrial. E teve um papel muito importante. Porém, estamos chegando num momento, agora em 2023, 2020 por aí, é a primeira vez que a inteligência artificial ultrapassa. Ela não só faz igual, ela ultrapassa a capacidade do ser humano de produção em várias áreas. Várias áreas. Desde entendimento de escrita, tipo assim, de texto que você escreveu. Para onde a gente vai? Eu não sei, mas as coisas precisam ser repensadas. E o Domênico de Masi acredita muito na redução da carga de trabalho, no trabalho ser visto de outra forma. E numa sociedade como a nossa, quando a gente se depara com algo assim, a gente fala assim, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sou o trabalho. E ele traz essa questão no livro, e é muito engraçado, porque ele fala assim, essa questão que a gente tem é muito ligada a toda essa transformação. Ela fala assim, ó, nós precisamos voltar a aprender com os povos originários. O que eles faziam? Estética, filosofia, observação e espiritualidade. Eram coisas da vida. E quando a gente olha, por exemplo, a nossa vida, claramente é o que falta também. Então, nós temos o benefício de ainda termos os nossos povos originários e conseguirmos aprender com as tecnologias ancestrais que eles mesmos trouxeram. Seja coisas físicas ou abstratas de como enxergar o mundo, saca? Por isso que pra gente é necessário que tenham essas vertentes que são diferentes do padrão. Porque uma coisa a gente sabe, vai mudar tudo. A gente não sabe para onde. E não é o nosso papel dar respostas. Outro dia eu assisti uma palestra, eles estavam falando sobre os Yanomamis e o cuidado na tribo lá do Yanomami, quem cuida um do outro, a própria criança. Uma criança de 6, 7 anos cuidando do bebê. Porque a mãe sai para caçar, o pai sai para caçar. E quem cuida é a própria criança, né? E hoje em dia um não consegue cuidar do outro, né? Eles vivem individualmente, né? Todos, cada um... Eu tenho 3 crianças, então eu sei bem, cada um... Eles não dividem, não compartilham a televisão. Eu falo assim, gente, peraí, eu não tô entendendo. Tem 2 televisões, eu falei que eu vou sumir com as televisões. Porque assim, eles não compartilham mais, cada uma fica... E aí eu fui tirando. Só que o que acontece? Aí um pega o tablet, entendeu? Então aí... Eles não... meu Deus, está dentro da minha casa, entendeu? Como que eu faço para controlar isso? Porque um pegou o tablet, o outro ligou no canal do outro, eles não têm a mesma idade, mas em casa era uma televisão para 4 meninas, então era dividido o tempo. Vamos dividir o tempo aí, né? E isso fez parte da nossa construção como pessoa, né? Então, realmente, a gente tem que resgatar isso. Eu acho que porque realmente eu não sei para onde que a gente vai, né? Exato. Eu sei que a gente está num processo... Tipo assim, o que a gente sabe é que não tá dando certo, entendeu? Não é? A única coisa que a gente sabe é que não tá dando certo. Não tá dando certo. Só que a gente tem a opção, a gente tem a opção de ficar sentado olhando tudo isso acontecer ou fazer isso, né? Exato. Que nem você fazendo o movimento, né? Acho que nós aqui, todo mundo acaba. Exato. Tem muita coisa que a gente precisa questionar, né? Eu acho que assim, isso. O pessoal fala muito mal da internet, como que a gente tem que controlar e tudo mais. Eu falo assim, tudo que a gente tem hoje são ferramentas. Exato. Né? A questão é, quem pensa é a gente que tem que definir que uso que a gente vai fazer disso. E a gente pode ter ferramentas para realmente usar essas ferramentas para mudar o mundo para melhor ou para pior, né? Então, elas são neutras, né? Exatamente. Eu faço mestrado em educação. E a discussão é essa. Na verdade, o professor, porque hoje em dia o aluno vai com o celular. Não é? Aí essa semana eles estavam discutindo assim, o professor vai escrevendo no quadro, escreve no quadro, aquele quadro é enorme, aí chega no final, o aluno copiou nada e bateu uma foto. Nossa, isso. E aí eles estavam assim, que é isso? Como assim? Porque você aprende com a escrita, com a cópia.
copiar. Quando você lê e reescreve, você aprende mais, você tem capacidade maior de retenção do conhecimento, né? E aí, só que assim, ou você aceita ou você vai ficar sofrendo, porque você vai estar dando aula, são esses jovens, esses alunos, o celular é a extensão deles. Não adianta você tirar e brigar e botar no saquinho, põe lá na porta. Não adianta. Não é sobre né? isso. Você Não sabe que eu acho então que você até... vai ter que equilibrar isso. Até eu penso que assim, a educação toda ela teria que ser repensada. A sala de aula, entendeu? Porque a sala de aula ela é voltada para um modelo. Eu me encaixei sempre muito bem, tanto que aqui carrega caderninho até hoje, 40 anos, tá anotando coisa, mas assim, eu já vejo a minha filha mais auditiva. Então, assim, é um outro tipo de absorção. Você tem as outras crianças que precisam do movimento. Então, assim, com o tempo você consegue entender que existem pessoas que não vão se encaixar nesse modelo de sentar ali e ficar, né, o tempo todo prestando atenção. Então, começar a entender essas individualidades, a repensar o modelo da sala de aula. Acho que tem tanta mudança que a gente precisa ainda, né, sair daquela caixinha, daquele modelinho. A questão da maternidade. A maternidade ela foi ficando cada vez mais individualista. Você vê que assim, as mulheres estão adoecendo, né? E aí, como que a gente vê depressão pós-parto, uma série de coisas. Vocês falaram aí dos povos originários, já ouvi uma vez que a gente precisa de uma tribo para criar uma criança, né? Então, você precisa de uma tribo, mas hoje a gente não tem nem a mãe que tá no mercado de trabalho, entendeu? Essa criança, é a mãe tentando empurrar pra escola, a escola também não tá dando conta. Você fala assim, o que tá acontecendo? Um empurrando pro outro. Né? Então, assim, alguma coisa tá muito errada. Tanto é que os movimentos, né, de escola integral, hoje em dia, antes poucas escolas tinham período integral. Hoje não, todas as escolas estão aumentando, porque... E minha mãe passou por isso, assim, minha mãe me colocou na creche, acho que com, sei lá, 6 meses de idade. Assim, e você acha? Que é o que tem, acontece. Né? Ela falou, tem que trabalhar, mãe, tem que ter uma empresa, tem que tirar... Então, você vai cair. Só que ela falava, assim, que a dor no coração era absurda, assim, de chegar... sentimento de culpa é Nossa, enorme. exato. Nossa, então é muito difícil, né? Mas eu acho que todas essas relações estão agora para serem repensadas, sabe? E o que você traz da sua família? Não de profissão, mas de conceito familiar, de valores, princípios de família que você reflete hoje. Porque o que você faz, né? Vocês, na verdade, você e os 3 aí, né? Conseguem fazer, transformando uma cidade, um ambiente, transformando pessoas. Eu acho que muito de valores que vocês trazem, né? Eu falo assim, a bagagem da vida, né? Na sua malinha da vida, né? Vocês são diferenciados. E o que você acha que você trouxe, assim, quanto que se a sua família foi a sua influência ou não? O que você... Eu acho que minha família sempre foi, assim, minha. Eu sou um cara muito ligado em família, assim, minha base, assim, meu pilar é muito forte de acordo com a minha psicóloga. Porque isso é um pilar muito forte para você. Eu acho que tem muito isso, assim. Então, e eu sempre vi, por exemplo, meus pais batalhando muito, né, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu falo, minha mãe até hoje tá louca para voltar para Minas. Não conseguiu ainda, faz 30 anos que ela quer voltar, mas para ela também, né, estar perto dos filhos é muito importante, assim. E a gente sempre foi muito ligado, assim, muito comprometido um com o outro. Eu acho que isso vem muito no Hacktown, nas promessas, que, por exemplo, que eu, né, quando a gente se compromete a fazer, de trazer um benefício real, assim, saca? Então, quando a gente fala que vai fazer tal coisa, eu tenho muito forte para mim que a gente tem que entregar, sabe? O que a gente está prometendo para essas pessoas. Então, isso para mim é muito forte, assim, sabe? Muito bom. Bom, quer falar? Chegando no final, já que a gente tá chegando no final. Ai, gente, passa muito rápido. Quanto tempo? Assim, ó, 53 minutos, mas voa. Já foi 53? E você acredita? Não é? Voa. Nossa, Caraca, a gente tem um problema com o antes, tempo. Não, pior que não. Joana, Passa voando. seguinte, a gente sempre fala muito, né, sobre o que faz, a gente traz aqui, cada um vai contando a sua história, mas
tudo começa com uma pessoa, com um ser humano. Sim. E então a gente encerra sempre com uma pergunta sobre quem é você. E aí tira uma cartinha, quem é você hoje, né? Porque nós somos vários ao longo da vida. Graças a Deus a gente vai evoluindo. Ainda bem. Então, vamos ver o que vem pra você. Pode tirar aí na sorte, tirar. uma perguntinha e você responde. Tchau. É surpresa? Tudo... Aqui é sempre assim. Quais são as ameaças e riscos existentes no meio em que você vive? Ui! Deixa eu pensar, mano. Que riscos e ameaças existem no meio em que eu vivo? Putz, complexa. Complexa mesmo, mas... acho que nem eu. Quais Preciso são as refletir. ameaças e riscos existentes? Acho que eu de ficar meio doidona. Eu acho que vale pra todo mundo. Pensa Pensa ficar aí, no eu hipospício. No meio que você vive. Pergunta boa, né? Ameaças e riscos. Eu acho que a gente pode olhar para um olhar mais geral, como essas questões sustentáveis que a gente está passando agora, que muitas vezes a gente está aqui no interior, por exemplo, e esquece dessas coisas, né? Só que os impactos são gerais, né? Então agora, por exemplo, eu vi a notícia ontem que o Brasil agora tem as primeiras áreas desertas áridas do Brasil e antes eles só tinham semi-áridas por causa dessa transformação, saca? Do aquecimento global. Acho que isso são pontos muito, muito relevantes, assim. Agora, dentro de um contexto mais local, não sei, cara. Ameaças e riscos existentes. Tem alguma coisa que você teme, alguma coisa que te segura, alguma coisa que você fala assim, poxa. Cara, ameaças e riscos. O que me ameaça? O que me ameaça em Santa Rita? Quais? Vara. Isso aí, cara, eu não sei eu. Tanto que tem lá é brincadeira, assim. Mas ameaças e riscos. Ameaças e riscos. Não sei, mano. Não tá vindo nada na minha cabeça. Nada. Por isso que ele criou É, a que Hacktown. bom. Pois é. Isso é ótimo. Você viu? Precisamos de mais pessoas assim. Não, tô pensando assim, se tem alguma coisa, saca? Tipo, com certeza tem. Tô só pensando em quais contextos poderia encaixar, saca? Será que é um contexto psicológico? Um contexto psicológico? Você pode Ser escolher inseguro, o mas contexto seguro. aí. Porque pra fazer o que vocês fazem, a gente tem que ter uma certa segurança ali, né? O que você acha? Assim, eu vejo que talvez os riscos da gente, né, da gente deixar, por exemplo, de olhar a cidade como um ecossistema, entendeu? Necessário. Eu falo que nós utilizamos a cidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos movimentos ali, porque sempre precisam ser movimentos de inclusão, assim, não de segregação, entendeu? O evento ele não pode ser nacional, ele tem que ser local. E isso é um risco muito grande, por exemplo, que a gente enfrenta, né, sempre, para manter o evento assim com a presença de quem tiver interesse da cidade, independente, né, e a gente tem vários movimentos para poder fazer com que a gente não perca isso, mas é um risco grande, assim, que tipo, um dia a cidade fala, cara, eu não quero mais, sacou? Por que eu estou recebendo esse evento? Então a gente precisa ter os players todos envolvidos ali dentro do contexto do festival para que todos sintam que é uma oportunidade de ganha-ganha, assim, sabe? É porque vocês envolvem todo mundo, né? Interessante, porque você faz desde desde simplesmente um morador, né, da cidade, até o contexto político ali, Exato. né? Exato. Político, público e privado. Sim, todos eles estão Todos, super vocês, envolvidos. né, não poupa ninguém. Não. Então, o que é ótimo, porque eu acho que todas as vezes que a gente pensa em sociedade, você teria que ter todas essas esferas envolvidas. Exato. Né? Porque se você tem uma só, você tá olhando só para um único interesse. E ali vocês têm que casar
todos os interesses em prol de um objetivo maior. Exato. Né? Então você tem que convencer todo mundo, manter todo mundo ali. Fazer todo mundo sentir pertencente a isso. Manter. Eu olhando aqui, né, pensando em alguns riscos ali, eu acho que alguns, não sei se, mas até um risco de inveja, risco de ciúme, risco até da própria vaidade, né? Que nós somos seres humanos vulneráveis a isso, né? Então eu acho que essas são as ameaças que chegam até nós, né? E até é interessante isso, porque a gente fala muito sobre esses movimentos autênticos e criativos, porque a criatividade para mim está ligada muito a essa autenticidade. E o que acontece? Normalmente projetos assim são projetos que geram muito amor. Muito amor. Só que se gera amor, gera o contrário, tá ligado? E o contrário não é a neutralidade, por exemplo. É o ódio. Né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho, assim, sabe? E talvez fazer com que as ações de amor sejam maiores. Assim. A gente tem, por exemplo, um projeto que distribui mais de 1.000 ingressos para toda a sociedade lá, saca? A gente fala que, na verdade, a gente até expandiu esse ano. A gente tem alguns pilares que a gente sempre diz, que é, primeiro, todas as pessoas que trabalham na rede pública, elas devem estar no Hacktown. Todas as pessoas que trabalham no órgão público devem estar no Hacktown. Todas as pessoas que têm, por exemplo, querem ir no Hacktown, mas não estão com uma condição financeira, têm que estar no Hacktown. E todas as pessoas que trabalham no hospital público de Santa Rita têm que estar no Hacktown. É inclusivo. Exato. Todas essas pessoas pagam tipo 10% do valor do ingresso, e é um valor que nem vai pra gente, normalmente ele vai para um fundo que investe em outros projetos criativos durante o ano. E esse foi o primeiro ano que a gente falou com a Secretaria de Educação sei lá, do sul de Minas, que fica aqui em Pouso Alegre, para poder estender isso para todas as escolas, sabe? Assim, perfeito. Se tem algum professor, alguém que trabalha na rede pública que queira ir no Hacktown, ela tem que ir no Hacktown, sacou? Todos os professores têm que ir no Hacktown, porque, cara, se a gente mudar os professores da região, a gente muda a região inteira, né? É isso Hacktown aí. sobre isso. Assim. Nossa. Ai, nosso tempo está se acabando. Ô, João, eu adorei. Valeu a pena esperar. Foi muito bom. Eu tô esperando o próximo. Pode contar comigo com a Pri. A gente vai na van da Pri. Na van da Pri. Muito bom. Tem que ser um ônibus da Pri, entendeu? Foi até uma faixa. Eu cheguei a propor. Eu falei, gente, eu vou lá, busco de novo, levo mais uma Nossa senhora. criança. Essa é animada. Então vamos de ônibus mesmo, que vai ser melhor. E excelente, muito obrigado. Que vocês continuem fazendo essa diferença, né? Porque é isso que faz a gente acreditar em dias melhores. Né, diante de tanta dificuldade que a gente vive, né, e faz acreditar mesmo, olha, vamos, porque tem gente indo, então a gente não pode ficar parado olhando, né, vamos com eles, que é pra lá que a gente tem que ir, eu não sei onde que eles estão indo, mas vamos junto, que vai dar certo, né, então, e distribuindo aí, né, são o amor que você falou, o relacionamento humano, que eu acho que é a interação social, relacionamento humano é isso que faz... É isso que a gente leva daqui, não é? Então é isso que faz toda a diferença na vida. Eu acho que o brasileiro ele tem um potencial absurdo, ele não se deu conta, né? Na Transcriativa eles falam muito da síndrome do vira-lata, que a gente tem a síndrome, e a gente precisa vencer essa. E o Hacktown eu acho que é um evento enorme que desperta nas pessoas essa questão de serem capazes de enxergar o melhor delas, o melhor do nosso país, né, das nossas raízes, de tudo isso, e a gente precisa disso, né, dessa alimentação de energia boa, de acreditar, de colocar em prática, né, de não só ir lá você assistir uma palestra e voltar para sua casa, de realmente levar uma modificação, um crescimento, uma evolução, sair de lá melhor. Essa energia com certeza ela contagia, uma energia amorosa, né, como você falou. Então, assim, é um prazer poder participar. Já sou fã, participante todos os anos, continuarei. Pode contar com a minha caravana. E isso aí. Muito obrigada, viu, João? Valeu, gente. Obrigado. Fico feliz também pelo convite. Espero que a gente tenha que conversar algumas coisas legais para quem vai assistir também. E convido todo mundo aí pro Hacktown do ano que vem. Em breve as datas sairão.
E vocês têm que ir. Não dá Tem pra que ir, explicar, não tem que ir. É inexplicável. Você tem que vivenciar o Rectal. A gente vai postar, né? Até mais, pessoal. Até o próximo podcast. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.